novamente juntos. O programa Vida Além da Vida tem apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. Hoje, no quadro Doutrina e Aplicação, nós contamos com a presença de Gisela Alexandra, Dr. João Comiscas e Neymir Mazotti. Amigos espectadores, estamos hoje com os nossos companheiros do Centro Espírita União, Dr. João Comiscas e o Sr. Neymir Mazotti, para conversarmos um pouco sobre a saúde da mente e saúde do corpo. E começo com o Dr. João, que é médico obstetra, perguntando para ele o que é saúde, Dr. João. Isso daí é um conceito bem estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que estabelece que saúde é um contexto integral do homem. É o equilíbrio físico, psíquico e social. Mas a Organização Mundial de Saúde é clara em dizer que esse equilíbrio social também prevê o equilíbrio cultural. E dentro da cultura da população existe a religiosidade da população. E, fundamentalmente, seu aspecto moral. Então, nós entendemos que, na sociedade, esse conceito da Organização Mundial de Saúde quebra o conceito do egoísmo. Porque se existe um membro da sociedade, se existe um grupamento de uma determinada sociedade doente, a sociedade está toda doente. Então, prevê muito mais do que simplesmente aquele aspecto físico, que a ausência de doença, que é um outro conceito que poderia ser colocado. A gente pensa sempre nisso. São é aquele que não tem doença nenhuma, né? Mas a doença é muito mais ampla. O conceito é bem mais amplo. Como prevê a doutrina espírita, do que simplesmente a ausência da doença física. Então, Sr. Neymir, e a saúde moral que a gente já viu em livros que o Emmanuel se refere, André Luiz se refere muito a essa questão da saúde moral. O que vem a ser a saúde moral? Para nós espíritas fica mais fácil, porque a gente sabe que existe o espírito que comanda tudo. Há muito tempo já o tratamento, o enfoque das pessoas é feito na pessoa da sua totalidade, porque por trás de tudo isso que é a parte social, física, etc., tem um espírito que comanda. E a moralidade, ela atinge mais o espírito do que os conceitos sociais ou conceitos físicos. Então, ela tem uma durabilidade e uma vigência muito maior, porque ela estabelece equilíbrio entre a sua própria pessoa e o conjunto no qual ela vive. Como é um espírito em evolução, ela busca, nesse equilíbrio, o seu desenvolvimento social. Então, a moralidade, ela implica no bom relacionamento com os nossos semelhantes e, consequentemente, na maior evolução nossa no progresso. Ou seja, um corpo doente está demonstrando, está manifestando também um espírito enfermo. E tem uma deficiência em algum lugar que pode ter, inclusive, nessa hora que acaba aparecendo a doutrina como melhor explicadora do assunto, porque ela pode ter uma deficiência no espírito, oriunda de fases anteriores, e que está desajustando o seu comportamento ou o seu ajustamento na atualidade com relação ao ambiente onde ela está situada, onde está colocada. E aí, doutor João, em relação a isso, de um corpo doente que está simplesmente, ou é um resultado de um processo, pode ser mais antigo, muito antigo, que vem de muitas existências passadas, ou não, né, mais recente, mas sempre mostrando essa questão do espírito, o espírito se manifestando através de uma doença corporal, a doença do espírito. Como é que essa mente, o estado mental do indivíduo vai agir sobre o corpo físico? Como acontece isso? Bom, isso não é conceito novo, não foi a doutrina espírita que trouxe esse tipo de conceito. É claro, dentro dos filósofos e médicos gregos, já se dizia que mente sã, corpo são. Ao contrário, os fisiologistas, os cartesianos, os tomistas, que dividiram o corpo em partes e colocaram a máquina física como prioridade, porque eles não conseguiam ver o espírito, ou negaram a existência do espírito, inclusive negaram a função mente, que corresponde à função espiritual. E, diante desse conhecimento, dessa ignorância dessa parte do corpo humano,
e da parte do corpo completo do homem encarnado, eles traduziram em corpo são, mente sã, privilegiando o corpo físico. Na verdade, cada dia que passa, a ciência mais moderna, no seu conceito mais profundo, mostra claramente que as disfunções físicas têm um reflexo prévio de modificações mentais do indivíduo. Obviamente que longe da ciência conhecer tudo. A ciência tem evolução constante. E nessa evolução constante da ciência, ela vai cada vez mais trazendo a luz para essa condição da influência do comportamento do homem na saúde física. Existe hoje, claramente, dentro da medicina atual, bem estabelecido, já conceitos de alguns comportamentos que se traduzem em determinadas doenças caracteristicamente físicas. Mas, como o médico, no geral, ele não é habilitado a tratar a causa, ele atua sobre o efeito. Não que isso esteja errado. Aliviar a dor é divino. Mas, lógico, que demanda tempo para que nós venhamos a aprender toda essa ciência de domínio do espírito. Longe ainda estamos nesse campo. E, obviamente, que a doutrina espírita, com a parte científica, que baseia fundamentalmente na relação do plano espiritual, da dimensão espiritual com a dimensão dos encarnados, e fundamentalmente no aspecto energético, que coordena essa relação, como disse o seu Neymer, isso daqui vai trazer uma grande luz para a medicina do futuro. Sr. Neymer, existem doenças que nós conhecemos pela doutrina espírita, que são as chamadas doenças kármicas ou resgates, não é? Ou seja, o indivíduo tem que passar por aquilo mesmo. A gente pode considerar que essa doença é uma cura? É exatamente isso que a gente estava lembrando enquanto o Dr. João falava. Você cura, você recebe um ferimento, você cura o ferimento, surge outro. Porque enquanto não se cura a parte espiritual, enquanto o perispírito e o espírito não adquirem aquela harmonia naquele setor, a doença é sempre um reflexo, é sempre uma consequência, um efeito daquela distorção. Então, embora a medicina se esforce, consegue excelentes resultados na eliminação de uma determinada doença, se surpreende se ela torna a voltar, porque não se curou o espírito. Nesta altura é que a doutrina vem acudir, porque ela reconhecendo o espírito como sendo o espírito em evolução, que marca dentro do seu próprio perispírito todos os resultados das experiências anteriores, boas e más, ele sabe que tem que ir acertando, recompondo o seu perispírito. E é a hora que entra o Evangelho como regulador, como de Jesus, que exercido de forma integral, ele acaba restabelecendo a harmonia e a evolução. Então é exatamente isso. A gente fala que é doença kármica, mas não é, são corretivas. Corretivas no sentido de recomposição. A ideia de sofrimento em consequência de erros passados, que sempre foi a tônica até agora, porque até agora nós estamos vivendo a era do planeta de expiação e provas. Eu não sei se a gente já começa a falar em regeneração. Vai demorar, né? Se for regeneração, então a gente vê sempre como processo regenerativo e não punitivo, que é o que agora a gente já começa a distinguir, especialmente no tratamento das doenças e suas consequências.